Deixando aí um bom dia, uma boa tarde para todos, né? Bora lá projetar aí mais um dia de trabalho, mais uma noite de copas aí sul-americanas que a gente vai estar acompanhando com vocês, né, galera? Então, bora falar do que temos de melhor aí para essa terça-feira. Buenas, buenas Mari, um abraço galera. Vamos nessa, hein, que a terça-feira promete 13 de maio de 2025, reta final de Campeonato Espanhol, que é quem mais movimenta a Europa hoje, mas também tem playoff da segundona inglesa Championship, tem última rodada da Série B italiana, tem playoffs da Holandinha. E na América do Sul, reta final da fase de grupos, quinta e penúltima rodada da Libertadores e da Sul-Americana. É muita coisa boa, hein, galera? Pra gente conferir, pra gente acompanhar aqui na Academia das Apostas Brasil. Então, vamos juntos, contamos com vocês e vocês sabem que podem contar não só como Match Odds aqui no nosso estudo diário do cenário do dia, dos jogos do dia, como também podem e devem contar com o nosso site. Acesse aí academiadasapostasbrasil.com, garanto para vocês a experiência aqui acompanhando o Match Odds vai ser muito melhor se vocês estiverem também acessando o nosso site, conferindo todas as estatísticas, todos os artigos, tudo que tem à disposição no site da academia. Nós estaremos mais uma vez em uma maratona, Mari, começando na tarde brasileira, noite europeia por La Liga. La Liga até então é o campeonato mais atrasado da Europa, né? Mais distante da definição entre as principais ligas europeias. Por exemplo, o alemão termina já no sábado, já vai para a última rodada. O campeonato português também vai terminar no fim de semana, mas na Espanha ainda temos 3 rodadas. E a antepenúltima rodada, 36ª de um total de 38, começa hoje com 3 jogos, às 14 horas no horário de Brasília, 18 horas, horas portuguesas. Tem Real Valladolid e Girona. Esse momento da temporada é muito importante lembrar, né? O que tá em jogo, galera. E o Valladolid já rebaixado em último, mas o Girona 4 pontos à frente da zona do rebaixamento. Tem a chance de escapar matematicamente do rebaixamento nessa rodada. Se ganhar, abrirá 7 pontos em relação ao Leganés, e aí vai depender do desempenho do Leganés ou mesmo do Las Palmas para definir se o time do Girona já escapa do rebaixamento nessa rodada. Esse é o must win pro lado do visitante do primeiro jogo. A gente vai pegar até o segundo tempo dessa partida durante a nossa primeira transmissão do dia, que está marcada para 3 da tarde, horário de Brasília, 15 horas de Brasília, 19 horas, horas portuguesas, quando teremos Real Sociedad e Celta de Vigo. E por que escolhemos Real Sociedad e Celta de Vigo? Porque aqui tem must win para os dois lados. É verdade que a Real Sociedad pode ser eliminada hoje, a partir desta rodada, melhor dizendo, desta semana, de qualquer possibilidade matemática de classificação. Mas a Real Sociedad está em 12º com 43 pontos e o Celta é 7º com 49. O Celta teria a última vaga de Liga Europa e tem 6 pontos a mais que a Real Sociedad. Então, se a Real Sociedad vencer esse que até pode ser um confronto direto pela briga por Copa Europeia, a Real Sociedad se colocará só 3 pontos atrás da zona da Liga Europa. E mais do que isso, a Real Sociedad vai ficar só 1 ponto atrás do Rayo Vallecano, 8º colocado, que teria vaga para a Liga Conferência. Em La Liga este ano, por conta do tal do coeficiente da UEFA, que acabou determinando mais uma vaga para Champions
para o Campeonato Espanhol. E também porque a final da Copa do Rei foi entre Barcelona, que foi campeão, Real Madrid vice-campeão, e ambos já têm vagas garantidas para a Champions, acaba que a gente tem essa definição de 8 times se classificando, portanto, para a próxima temporada, né, do futebol europeu, seja através da Liga dos Campeões ou Liga Europa, ou então ainda a Liga Conferência. Então, galera, jogo muito importante para as duas equipes. O Celta só depende de si para se classificar para a Liga Europa. Matematicamente será impossível garantir a classificação nessa rodada, mas a cada vitória o Celta fica mais perto de jogar a Liga Europa. Jogo muito importante para as duas equipes. Nós estaremos acompanhando com vocês 3 da tarde, horário de Brasília, aqui na Academia das Apostas Brasil. Real Sociedad, Mari, em péssima fase, a possibilidade da Real Sociedad jogar uma Copa Europeia era muito maior, até que nas últimas 5 rodadas a equipe simplesmente não conseguiu vencer. Perdeu 3 jogos, empatou 2, só fez gol em um desses 5 jogos, no empate em 2-2 com o Vila Real. De resto, antes tinha perdido em casa por Mallorca 2-0, perdeu fora pro Alavés 1-0, empatou em casa com o Atlético Bilbao 0-0, perdeu fora pro Atlético de Madrid 4-0. Então, situação complicada para a Real Sociedad, que não fez gol nas últimas 3 rodadas, nos últimos 2 jogos em casa também não marcou. Derrota para o Mallorca 2-0, empate com o Atlético de Bilbao 0-0, situação complicada, enquanto o Celta vem de uma vitória por 3-2 em casa contra o Sevilha e antes disso perdeu para o Real Madrid fora de casa por 3-2. Aliás, vem fazendo jogos extremamente overs o Celta, e se a gente olhar assim, Mari, é por isso que tem que saber interpretar os números também, não dá para levar tudo assim de maneira fria na matemática. Eu posso só dizer o seguinte, Mari, se eu fosse mau caráter, e não sou, hein? O Celta perdeu os últimos 2 jogos fora. Agora tu vai olhar quais foram esses jogos fora, Mari? 3-2 pro Real Madrid no Bernabéu, 4-3 pro Barcelona no Estádio Olímpico. Eu acho que dá pra trazer isso como algo positivo pro Celta, né? O Celta fez 3 gols no Barcelona no Estádio Olímpico e fez 2 no Real Madrid no Bernabéu. Ah, mas perdeu, mas olha a força do Celta para conseguir fazer jogos tão parelhos com os protagonistas de mais essa temporada e os protagonistas da história do futebol espanhol. Além disso, Mari, em dezembro, em Vigo, o Celta ganhou da Real Sociedad por 2-0 e a última vez que a Real Sociedad ganhou do Celta foi em janeiro do ano passado, pela Copa do Rei da temporada passada, quando a Real Sociedad ganhou do Celta em Vigo por 2-1. Curiosamente, os últimos 3 jogos entre eles foram em Vigo, e aí a Real Sociedad tinha vencido também em janeiro de 24 por 1-0 pelo campeonato. O último jogo na casa da Real Sociedad em San Sebastián foi realizado em agosto de 23 e terminou empatado em 1-1, como aliás o penúltimo jogo em fevereiro de 23. E aí antes disso, vitórias da Real Sociedad por 1-0 em 22 e por 2-1 em 2021. A última vez que o Celta ganhou em San Sebastián da Real Sociedad, 5 confrontos atrás, considerando só os jogos desse estádio da Real Sociedad, o Celta ganhou em junho de 2020, quase 5 anos atrás, por 1-0. Mas o Celta tem essa vitória já nessa temporada a seu favor. O Imanol Alguacil Barrenechea tem 4 desfalques para esse jogo. Marroquino Nayef Aguerd com lesão no joelho. Geraldo Becker, que é natural do Suriname, também lesão no joelho. O islandês Oscarsson, também com lesão no tendão. E o Arsen Zakarian, jogador russo, que tem uma lesão na coxa. A Real Sociedad deve jogar com Remiro, Traoré, Zubeldia, Martim e Munhoz, Zubimendi, Mendes, Susic, Kubo, Gomes e Oyarzabal, para pegar o Celta de Vigo do técnico Cláudio Giraldes, que não terá o Marcos Alonso,
defensor do Celta de Vigo, foi expulso na última rodada contra o Sevilha. O brasileiro Jailson, ex-Grêmio, ex-Palmeiras, com lesão no joelho, também está fora dessa partida. Ainda o sueco Starfelt, com uma lesão na coxa, fica de fora. O Pablo Duran, que é dúvida para essa partida. Vamos ver se vai para o jogo. A provável escalação tem Guaita, Lago, Rodrigues e Ristich, Carreira, Sotelo, Beltrán e Servi, Losada, Iglesias e Gonçalves. Estaremos acompanhando esse jogo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite, 3 da tarde, horário de Brasília. Vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil, tá certo, galera? E ainda pelo Campeonato Espanhol nessa live, nessa transmissão, a gente vai pegar o início do último jogo do dia, que é entre Sevilha e Las Palmas. Esse jogo tá marcado para 4h30 da tarde de Brasília, 20h30 de Portugal. Importante lembrar que aí, nesse caso, o Sevilha já tá praticamente de férias, tem, assim como o Girona, 4 pontos a mais que o rebaixamento. Matematicamente pode se livrar do rebaixamento nessa rodada, em caso de vitória combinada com resultados paralelos. E o time do Las Palmas, ele tá em penúltimo com 32 pontos, 3 atrás do Alavés, que é o primeiro time fora do rebaixamento. Então, é tudo ou nada pro Las Palmas, que pode terminar a rodada no pior dos cenários, 6 pontos atrás do primeiro time fora do rebaixamento, sendo virtualmente rebaixado. O problema é que esse jogo é tão drogas pesadas, Mari, que o Sevilha não ganhou nas últimas 8 rodadas, com 6 derrotas e 2 empates, e o Las Palmas foi derrotado nos últimos 3 jogos. Então, cuidado aí quem for se meter, quem for se envolver com essa partida. A vitória do Sevilha, 1,85, até entrou nas melhores apostas do dia, para quem quiser trabalhar então com essa partida do Campeonato Espanhol. Bom, ainda de Europa, como eu falei, tem playoff de Championship, é jogo de volta da semifinal, não esqueçam desse detalhe. Valendo vaga no playoff final, tem hoje Sunderland e Coventry. O Sunderland ganhou fora de casa, então lembrem disso, o empate serve ao Sunderland para jogar contra o Sheffield e definir a última vaga para a próxima Premier League. O jogo está marcado para 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas portuguesas. A Série B italiana, galera, tem a 38ª e última rodada, com definições muito importantes já, então lembrem disso. Eu sei que é fácil se envolver com as equipes que foram bem a temporada toda, né, Mari? Mas é bom lembrar, o Sassuolo já é campeão, o Pisa já é vice-campeão e já tem acesso garantido. O que tá em jogo, galera? Spezia e Cremonese, eles vão pro playoff semifinal, falta só definir quem fica em terceiro, quem fica em quarto. Aí do 5º ao 8º jogam o playoff já a partir de uma fase inicial. E aí a Juve, Stabia e o Catanzaro podem mudar de posição, o Palermo também pode passar o Catanzaro, mas pode perder posição para o Cesena, e o Bari pode empatar em pontos como o Cesena. E aí o que eu diria que é mais importante hoje na Série B italiana é o seguinte: os 3 últimos caem, o Cosenza já caiu. Mas aí é o seguinte, ó, os outros 2 que cairão, além dos 2 que jogarão playoff contra o rebaixamento, estão todos próximos. Breccia, 15º, 40 pontos. Sampdoria, 16º lugar, 40 pontos. Frosinone, 17º, 40 pontos. Salernitana, antepenúltimo lugar, 39. Cittadella, penúltimo, 39. Se vocês querem se envolver com algo da Série B italiana, galera, olhem para esses jogos da luta contra o rebaixamento. Inclusive, 2 desses jogos entraram lá no bingo do dia, nas melhores apostas múltiplas, uma odd 24 envolvendo 6 jogos. É muito improvável que bata, né, galera? Com tantas seleções, mas para quem quer usar o troco do pão, né? Uma graninha aí que não vai fazer falta, mas pela recreação, né? Mais de forma recreativa fica o destaque. E na Holandinha, 2 jogos de ida, de primeira mão dos playoffs
da primeira fase dos playoffs de acesso, Telstar e Ado Den Haag, Graafschap e Dordrecht. Mas atenção, né, galera? São jogos de ida, são jogos de primeira mão, as coisas não se resolvem hoje. A gente até teve um jogo under ontem, abrindo essa fase dos playoffs, como muitas vezes sugere, né, uma partida de ida tão decisiva, tão importante. Isso é o que nós temos de mais importante na Europa, Mari, mas o bicho pega também em fase decisiva da Libertadores e da Sul-Americana à noite. 19 horas, horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas. Nós teremos Grêmio e Godoy Cruz se enfrentando na Arena em Porto Alegre. Os times estão numa situação muito confortável. O Godoy Cruz já está garantido, pelo menos no playoff pré-oitavas. E o Godoy Cruz ganhando hoje do Grêmio em Porto Alegre, ele confirma o primeiro lugar e aí se garante nas oitavas. Lembrem disso, na Sul-Americana, o primeiro colocado do grupo vai direto para as oitavas, o segundo disputa um playoff pré-oitavas contra algum terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Mas o Grêmio assume o primeiro lugar hoje se ganhar do Godoy Cruz, sendo que já buscou um empate com o próprio Godoy Cruz na Argentina, no confronto direto recente entre eles em abril, um empate em 2-2 na estreia do Mano Menezes. E tem uma outra situação, Atlético Grau do Peru e Sportivo Luquenho do Paraguai se enfrentam nesta rodada no Paraguai amanhã, e caso o Luquenho vença ou então aconteça um empate, o Grêmio estará matematicamente classificado, mesmo que perca hoje. Mas aí não tem como o Grêmio perder hoje e sair matematicamente classificado. Empatando, o Grêmio garante pelo menos o segundo lugar. Vencendo, o Grêmio garante pelo menos o segundo lugar, mas ainda assume a liderança para depois tentar confirmar a primeira posição, jogando em casa contra a equipe do Sportivo Luquenho no dia 29 de maio. É importante nesse calendário brasileiro, né, que está até mais apertado em função do chamado Super Mundial, ter 2 jogos a menos e já se garantir nas oitavas de final. O Grêmio está invicto a 3 jogos, mas nos últimos 2 empatou, 1-1 com o Bragantino no sábado na Arena pelo Brasileiro, e antes 0-0 com o Atlético Grau na quarta-feira passada em Lima do Peru. A última vitória 1-0 com o Santos em Porto Alegre foi em 4 de maio. O Grêmio que depois tem o São Paulo para enfrentar no sábado em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vale fazer esse destaque. O Grêmio não perde da Arena desde que tomou 2-0 do Flamengo, exatamente um mês atrás, mas de lá para cá só 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. O Godoy Cruz jogou pela última vez pela Sul-Americana mesmo e ganhou do Sportivo Luquenho por 1-0 no Paraguai na terça passada. Vamos ver o que acontece agora com esse time, que no argentino ficou de fora do mata-mata, foi eliminado na fase de grupos do Apertura. Lembrando que Grêmio e Godoy Cruz terá a transmissão da Academia das Apostas Brasil a partir das 19 horas, horário de Brasília, até porque vai ser o único brasileiro em campo neste horário. Na prévia do nosso site, Grêmio para vencer foi a recomendação. Essa vitória do Grêmio entrou também das melhores apostas do dia, e a vitória do Grêmio HT a 2,27 entrou em uma dupla com a vitória do Fortaleza mais tarde na Libertadores, que é um jogo do qual a gente vai falar na sequência com a Mari, que a gente vai estar transmitindo mais tarde. Só quero dizer que o Mano Menezes, para definir a escalação do time do Grêmio nesta noite, tem algumas situações que a gente precisa compartilhar com a galera. A primeira delas é que o time do Grêmio, para esse jogo, não deve ter o Vijaçante e o Edenilson ainda. Eles se recuperam de lesões musculares. O atacante chileno Aravena fica à disposição, recuperado de um problema físico, mas deve ficar no banco. O lateral esquerdo Marlon, que tem jogado no Brasileiro, ele não pode jogar nessa fase da Sul-Americana porque foi contratado depois de fecharem as inscrições. O Kahneman pode aparecer no lugar do Gemerson na zaga. Provável Grêmio, Thiago Volpi, Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. Dodi, Camilo, Amuso,
Cristaldo e Kiki Oliveira com Bright White no ataque. O Pavon tá machucado, o Cuejar também machucado, Gustavo Martins também, Rodrigo Eli, idem. Esse é o provável Grêmio, então, para pegar o Godoy Cruz, que tem a volta do zagueiro Matheus Mendonça, que não tinha jogado contra o Luquenho no Paraguai, e deve voltar a formar zaga com o Federico Rasmussen, time do Godoy Cruz, que é comandado pelo Esteban Solari. Isso que a gente tem pro primeiro jogo da noite, mas eu até diria, né, Mari, que os melhores jogos da noite, mais decisivos, mais tensos para os brasileiros, por tudo que eu falei, porque o Grêmio talvez perdendo ainda assim amanhã se classifica com resultado paralelo. A única combinação possível para eliminar o Grêmio seria o Grêmio perder tanto hoje, como lá na última rodada, de novo em casa para o Luquenho, e o Atlético Grau ter que ganhar as duas, ter que ganhar amanhã, e depois do Godoy Cruz. Então é muito improvável que o Grêmio perca a chance de passar de fase na Sul-Americana. Eu diria então que os jogos mais tensos vêm no fim da noite. 9h30 da noite, horário de Brasília, quando teremos o Fortaleza na Libertadores e ainda teremos o Vasco na Sul-Americana. Começo falando do Fortaleza, que eu sei que é o jogo que interessa mais a Mari. É Libertadores, quinta rodada do Grupo E, a penúltima rodada. Na prévia da academia, um over 2.5 gols recomendado. Mas a vitória do Fortaleza, junto da vitória do Grêmio no primeiro tempo, Fortaleza para ganhar o jogo, Grêmio para ganhar o primeiro tempo, com odds 13,47, foi uma dupla recomendada no nosso site, para quem quiser trabalhar essa partida. E o over 2.5 gols, Mari, a 2,20 entrou inclusive nas melhores apostas do dia. E eu quero falar um pouco mais sobre esse jogo do Lion, como chega o Fortaleza para essa partida, porque o time do Fortaleza passou por um período aí de oscilação, que foi talvez o período mais crítico da era Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe, mas com a determinação da Conmebol de que o Fortaleza foi considerado vencedor daquele jogo do Chile contra o Colo-Colo, que na verdade estava empatado, já indo para os minutos finais. E é verdade, não terminou por culpa da torcida do Colo-Colo, por isso, né, para responsabilizar o clube, a Conmebol determinou o Fortaleza vencedor. Fortaleza voltou muito forte para esse grupo. E agora o Fortaleza tem 7 pontos com saldo 4, o Racing tem 7 pontos com saldo 6, o Bucaramanga da Colômbia, adversário do Fortaleza, tem 5 pontos e o Colo-Colo tem 2. Ou seja, Mari, o Fortaleza só não pode perder. Se perder, ele vai perder posição para o próprio Bucaramanga. E aí vai depender do jogo de amanhã, quarta-feira, quando o Racing e Colo-Colo jogarão na Argentina. Agora, o Fortaleza empatando, ele ao menos lidera até amanhã de maneira isolada, e ganhando ele pode, inclusive, assumir a liderança de maneira definitiva, mesmo que o Racing venha a vencer o Colo-Colo. Até porque tem uma situação muito importante, Mari. O Fortaleza ganhando, ele estará matematicamente classificado para as oitavas da Copa Libertadores, porque o Bucaramanga só chegará depois a 8 pontos, o Fortaleza ganhando vai para 10, o Colo-Colo também só chega a 8 pontos porque tem 2 pontos, então a vitória vale a vaga nas oitavas de final para o Fortaleza, que vem embalado por 2 vitórias seguidas, Mari. 3 jogos sem tomar gol, fez 5-0 do Juventude no sábado. Na semana passada, na terça-feira, a gente acompanhou aqui, deu aquele show, fez 4-0 do Colo-Colo. Antes tinha empatado fora com o São Paulo 0-0. Agora o recorte é muito curioso, Mari. O Fortaleza, quando tinha 4 empates seguidos lá naquele jogo contra o São Paulo, ele somava já ao todo 10 partidas sem vencer, contando aquela com o Colo-Colo, que ainda não tinha resultado atribuído. Mas agora tu pega esses 4 empates antes das goleadas e a gente pode dizer que tá invicto a 6 jogos, não perde desde 20 de abril, quando tomou 2-1 do Palmeiras. E o Juan Pablo Vojvoda vai com a força máxima possível, só estão machucados, vetados pelo departamento médico, o Moisés, o Diogo Barbosa e o Zé Wellison. E a única dúvida é no ataque. E vamos ver o que pode pintar de alteração. O Lucero deve aparecer no trio final
com Marinho e Breno Lopes. Provável Lion, João Ricardo, Tinga, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. Matheus Sosseto, Lucas Sacha, Emanuel Martínez, Marinho, Breno Lopes e Lucero. Para pegar o Atlético Bucaramanga da Colômbia, que é treinado pelo Leonel Álvares. Tem a volta do Luciano Pons, que está recuperado de lesão, com isso nenhum desfalque. Luciano Pons é o destaque desse time, tem 3 gols em 3 jogos na fase de grupos da Libertadores. E o provável Bucaramanga tem Quintana, Gutierrez, Romanha, Renal e Nestroça, Castro, Flores, Castanheda, Sambuesa, Londonho e Pons. O Bucaramanga ganhou na sexta-feira do Independiente Medellín pelo placar de 2-0 no campeonato colombiano, a primeira A, o apertura da primeira A. Ainda assim, Mário, Bucaramanga é só o 12º do colombiano entre 20 times. Ele fez 23 pontos em 18 jogos, está 4 pontos atrás do G8. Essa vitória do Bucaramanga na sexta-feira interrompeu uma sequência que o time apresentava de 3 derrotas seguidas e 5 jogos sem vencer. Na Libertadores, o time perdeu na terça passada em casa para o Racing por 4-0 e por isso se complicou. Curiosamente, o Bucaramanga foi até a Argentina, ganhou do Racing 2-1, né? Para depois em casa tomar esse 4-0 dos argentinos. Lembrando, quando recebeu o Fortaleza, o time do Bucaramanga conseguiu um empate em 1-1, numa partida em que o Fortaleza saiu ganhando o gol do Daverson. O empate veio com o próprio Pons de pênalti aos 89, aos 44 do segundo tempo. Dito isso, Mari, vale a vaga para as oitavas de maneira antecipada para o Lion não depender de um jogo que bota muito medo, né? Que é o jogo contra o Racing na Argentina, no dia 29 de maio, sendo que o Racing já goleou o Lion no Castelão, já atropelou o Botafogo na Recopa, passou pelos brasileiros do ano passado. É melhor garantir hoje, hein, Mari? O que tu viu de bom para esse jogo do Fortaleza? Bom, acho um jogo tenso aqui pro Lion, né? Realmente muito importante. E acho que o mercado tá subestimando os gols desse jogo, né? Mesmo com os números aí de super overs do Lion ultimamente, né? Acho que o mercado tá subestimando aqui. Se a gente tivesse um over 2, essa seria a minha sugestão, tá? Então quem quiser levar pro live aí para pegar esse over 2, eu gosto muito dessa entrada. Só que aqui, por enquanto, a gente não tem a opção de trabalhar com esse over 2 no pré-live, né? Eu poderia trabalhar com o ambos marcam, que é uma linha que eu gosto bastante, tá com odds 2,20. Mas já que eu tô considerando esse golzinho do Bucaramanga, eu vou pegar o gol individual aí do Bucaramanga, tá? Com odds 1,83. Mas quem quiser fazer o ambos marcam, igual eu falei, acho bem válido também. É um time que tem marcado seus gols, né? Ele só passou em branco ali com o Racing. Ele goleou, né? Inclusive o Lion no jogo de ida. E, cara, o jogo contra o Juventude eu não vi, eu não posso dizer, tá? Mas, por exemplo, o jogo contra o Colo-Colo, que a gente acompanhou e foi muito bom, né? Foi uma goleada do Fortaleza, beleza. Mas quem viu aquele jogo sabe que o jogo em si, ele não foi tão fácil assim, né? O Colo-Colo teve também as suas oportunidades para marcar e não conseguiu converter porque é um time ruim. O Bucaramanga, para mim, já é um time um pouquinho melhor aí, com mais condições de estar deixando o seu gol também. Então, eu até acredito aí num bom resultado pro Lion, mas eu não acredito muito no clean sheet, né? Então, minha sugestão aí é para um golzinho do Bucaramanga, odds 1,83. Beleza, Mari, vamos ver o que acontece. Agora, no mesmo horário, a gente vai estar de olho na Sul-Americana, porque tem duelo entre argentinos e brasileiros, Mari. Lanús e Vasco, estádio La Fortaleza, over 2,5 gols com odds 2,35 para essa partida. E a gente vai estar com vocês também de olho nesse jogo. Até esse over 2,5 junto de um over 1,5 para Farco e Al-Masry,
foi uma outra dupla com odds 13,47, recomendada no nosso site. Esse jogo é muito dramático para o Vasco, eu diria até que o drama do Vasco é maior que o do Fortaleza, porque o Fortaleza indiscutivelmente terá uma segunda chance, agora o Vasco pode se complicar demais. Primeiro porque a fase do Vasco já é péssima, Mari. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, entre Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E hoje estará visitando a equipe do Lanús numa situação pra lá de delicada. O Fernando Diniz faz a sua estreia com pouquíssimo tempo para dar a sua cara, né? Tão polêmica, tão comentada, admirada por muitos, odiada por outros muitos. E Lanús e Vasco estarão se enfrentando num duelo que reúne o líder do grupo Lanús, o vice-líder Vasco. E aí é o seguinte, se o Vasco ganhar, beleza, ótimo. Vai empatar em pontos na liderança. O Lanús tem 8 pontos e saldo 4. O Vasco, com aquela pouca vergonha que passou na Venezuela semana passada, tomando 4-1 do Puerto Cabello, agora tem um saldo negativo de -2. É muito improvável que o Vasco assuma a liderança pelo saldo de gols. Precisaria o Vasco golear aí por 4 gols o Lanús na Argentina. Mas pelo menos o Vasco vai estar se encaminhando para se classificar, dependendo apenas de um empate, por exemplo, na última rodada, 27 de maio, quando joga com o Melgar em casa. Agora, Mari, se o Vasco empatar, eu não tô nem falando perder, se o Vasco empatar, a chance dele cair para terceiro do grupo é gigantesca. Porque o que acontece? Puerto Cabello da Venezuela e Melgar do Peru estarão jogando no mesmo horário e tendo um vencedor desse jogo, os dois times têm 4 pontos, o vencedor vai para 7. O Vasco empatando vai para 6. E aí tu imagina se quem vencer for o Melgar. O Melgar vai jogar em São Januário por um empate contra o Vasco e é uma situação muito complicada. Tem outra coisa também. Se rolar um empate entre Lanús e Vasco, o Lanús vai para 9 pontos, vai continuar com saldo 4, o Vasco saldo -2. E aí, se o Puerto Cabello for o vencedor hoje, numa dessas, o Puerto Cabello ganhando do Lanús na última rodada, o Vasco mesmo ganhando do Melgar, pode não passar o Lanús e ficar fora. Então tem combinações horríveis pro Vasco. O empate pode deixar o time virtualmente eliminado. É uma situação muito delicada, Mari. O Pellegrino recém chegou ao Lanús, não teve muito tempo aí, né, para treinar o time depois do Lanús ter sido eliminado pelo Boca Juniors no empate com queda depois dos pênaltis pelas oitavas de final do Apertura Argentino. A gente vai estar de olho desse jogo. O Lanús tem alguns jogadores bem conhecidos, né, do nosso futebol brasileiro, jogadores que passaram por aqui. O Toto Sálvio faz ataque, por exemplo, como Walter Bou, que foi jogador do Vitória em 2018. Tem o Marcelino Moreno, que foi jogador do Coritiba até o ano de 2023. Deve ser titular também nessa partida. O Lanús não tem desfalques, enquanto o Diniz, em sua estreia, não tem o Payet. Payet está em transição, segundo o Vasco da Gama, de lesão. Lucas Freitas, o zagueiro, e o Maurício Lemos também estão vetados ainda pelo departamento médico. Diniz só treinou na manhã da segunda-feira no Rio antes da viagem para a Argentina e por isso não deve mexer muito no time. Vasco deve jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Rayhan, Nuno Moreira e Verrete. Quero ver o que vai acontecer, a gente vai estar contando tudo para vocês, 9h30 da noite, tanto de Fortaleza e Bucaramanga, como de Lanús e Vasco pela Sul-Americana. Certo, galera? Qualquer outro jogo, qualquer outra partida, tem as prévias lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Esperamos vocês. 3 da tarde, La Liga, Real Sociedade e Celta de Vigo. 7 da noite, Sul-Americana, Grêmio e Godoy Cruz. 9h30 da noite, Libertadores, Fortaleza e Bucaramanga, mas de olho em Lanús e Vasco pela Sula.
tudo aqui na academia. Combinado? Até mais tarde, valeu!